No diário de seus remédios são escritas tantas coisas. E não, hoje eu não vou cantar não porque não virou várzea não, tá? E aí, meus amigos, como é que nós estamos? Estamos aqui de volta. Eu sei que eu prometi que o vídeo seria... Prometi mais ou menos, né? De Hunter x Hunter essa semana, mas eu também prometi que eu ia fazer cada vez mais vídeos mais, entre aspas, teóricos, nos quais eu propunha certas reflexões que tinha a ver com a arte de alguma forma. E essa foi uma ideia que eu tava pensando agora nesse final de semana, né? E eu resolvi que seria interessante gravar um vídeo. Desde já eu peço o like e peço desculpas por talvez sair aí no fundo o som de algum axé, porque 3 horas da manhã de um sábado tá aí o axé truando, torando no centro, porque isso aqui é a Bahia, né? É assim que funciona. Aqui nós temos o carnaval, temos o pré-carnaval e agora o que está acontecendo aqui é a preparação do pré-carnaval. Exatamente, é isso aí que você entendeu mesmo. Se vazar algum axé aí, eu já peço desculpa desde logo. Muito bem, eu fiz a provocação aí na thumbnail, né, de que falando sobre o final de Bleach, mas esse vídeo ele não é sobre Bleach. Ele não é, mas não é. Eu vou fazer uma conexão com os temas que nós tratamos aqui no canal, que são animes e mangá, mais lá pro final, mas o ponto que eu vou levantar aqui é bem geral, nem só relacionado à arte, mas relacionado a tudo, de um modo geral, né? A vida, ao modo como nós nos portamos diante de tudo o que nos acontece, de tudo o que nos chega enquanto informação no dia a dia, enfim. Mas antes eu quero dar um contexto, né? Essa é uma coisa que eu vou explicar aqui nesse vídeo, que eu já vinha pensando há muito tempo, mas houve uma gota d'água, vamos dizer assim, houve um evento, ou está havendo um evento, que fez com que as coisas ficassem mais claras na minha mente do que elas eram antes, acerca desse tema, né? E esse evento, basicamente, atende pelo nome de Emília Pérez. Pra quem não sabe, Emília Pérez é um filme aí que tá dando muito o que falar, que foi indicado a 13 Oscars. Esse vídeo tá sendo lançado muito pouco antes da cerimônia do Oscar, e eu particularmente gosto muito de cinema, e eu gosto muito do Oscar. Então eu tenho esse hábito de assistir a todos os filmes que foram indicados na categoria principal, pra formar minha opinião, torcer pro meu filme, acompanhar ali a cerimônia e torcendo pros que eu acho que merecem vencer. Eu gosto de fazer isso e, bom, cada um com seu cada um, né? E Emília Pérez foi indicado a 13 categorias, que é um número muito alto de indicações. Eu acho que só tivemos 3 filmes na história que tiveram mais indicações do que Emília Pérez, e uns 6 ou 7 ao longo de quase 100 anos de história de Oscar, de filmes que tiveram a mesma quantidade de 13 indicações. Então é realmente muito excepcional, muito fora da curva. Só que qual é a parada? Eu não vi Emília Pérez, então eu fico mais confortável ainda para propor essa reflexão que eu vou propor aqui, porque eu não assisti a Emília Pérez, então eu não tenho opinião sobre esse filme, eu não acho nada dele. Só que tem uma coisa muito estranha aí envolvendo esse filme, que é o seguinte: esse filme obviamente foi lançado no ano passado, né? E não é que ele foi indicado a 13 Oscars. Ele foi aclamado em todas as premiações possíveis e imagináveis. Ele foi uma das sensações da Palma de Ouro de Cannes, lá no ano passado. E ele recebeu indicações para todos os prêmios possíveis, ou pelo menos todos os prêmios relevantes, né? Que abordam os principais filmes do ano. Então não é que foi o Oscar que por algum motivo, por alguma pendência ideológica, resolveu colocar Emília Pérez lá em cima. Não. O fato é que Emília Pérez, até um tempo atrás, era um filme aclamadíssimo, estava sendo aclamadíssimo. Esse é o primeiro elemento que eu quero que vocês tenham em mente. O segundo elemento que eu quero que vocês tenham em mente, e esse talvez seja um pouco mais controverso, é de que se você analisar de maneira sóbria, você vai perceber que muito dificilmente o Oscar indica um filme ruim para a categoria principal. É muito raro. Eu até acho que já aconteceu uma vez ou outra, mas é muito, muito raro. Tem filmes que a gente não gosta, tem filmes que a gente acha que são superestimados, que não são isso tudo que dizem, beleza, isso acontece o tempo inteiro. Mas se a gente tentar ser justo no nosso julgamento, a gente vai perceber que geralmente são filmes tecnicamente bem feitos, que podem nos desagradar por qualquer motivo que seja, mas que são tecnicamente bem feitos. Ainda mais um filme receber 13 indicações ao Oscar e ser ruim, eu sou muito cético quanto a isso, muito cético mesmo. Porque geralmente, quando a gente analisa de maneira sóbria, o Oscar costuma, pelo menos do ponto de vista técnico, vamos dizer assim, entre aspas, né, técnico, ser coerente na sua premiação. Eu não acho que o melhor filme do ano sempre é premiado pelo Oscar, eu não acho que o Oscar sempre premia o melhor filme americano, que seja, eu não acho nada disso. Mas para dizer que eles botam filmes ruins, mal feitos, isso é muito, muito, muito raro. E para uma quantidade grande de indicações, aí é que eu não vejo acontecer mesmo. Então esse é o segundo elemento. E por que eu
que eu tô falando isso? Muito simples, porque já tem mais ou menos um mês e meio, que meio que virou moda falar que Emília Pérez é um lixo. É basicamente isso. Emília Pérez não é que ele é um filme... não, ele não merece 3 indicações. Ele é um filme ok, mas porra, 3 indicações é exagerado. Ou então, não, ele não é um filme muito bom não, ele é meio fraquinho e tal. Não. Há mais ou menos um mês, as pessoas que se dignam a assistir Emília Pérez estão tratando como se fosse o pior lixo que elas já viram na vida. E eu tenho certeza absoluta, mesmo sem ter visto o filme, que Emília Pérez não é o pior lixo que essas pessoas viram na vida. Eu tenho certeza que Emília Pérez não é o pior filme dos últimos 20 anos, como muita gente tá tratando. E eu tenho certeza que Emília Pérez não é nem o pior filme do ano passado. E muito possivelmente não é nem o pior filme que as pessoas viram no ano passado. Mas o fato é que entrou-se agora no espiral, numa moda de falar que Emília Pérez é uma atrocidade, é horrível, péssimo, o pior lixo que já foi criado e pensado pela mente humana, enfim. Como eu tô dizendo, eu não assisti o filme, não estou defendendo o filme, não tenho nem como fazer isso sem ter visto. Mas é tudo muito estranho, essa virada abrupta que aconteceu na recepção desse filme. De um filme aclamadíssimo por pessoas que gostam e entendem de cinema, não foi o seu Zé da padaria, o seu Zé da esquina que disse que era um filme bom. Era um filme que estava sendo aclamado pelos amantes do cinema, não só pela crítica, mas pelos fãs que assistiram no ano passado e tal. E agora caiu em total desgraça. E sim, eu sei que isso tem a ver com polêmicas extra-filme, eu sei que isso tem a ver com a campanha muito agressiva que Emília Pérez fez em relação a outros filmes para tentar queimar a imagem de outros filmes e melhorar sua própria imagem e aumentar suas chances de vencer o Oscar. Que tem alguma polêmica que essa eu não tô muito por dentro, mas envolvendo casting, alguma coisa que já no próprio México, que o filme é supostamente mexicano, né, francês e mexicano, já no próprio México já tava tendo algumas polêmicas em relação a não ter muito mexicano no elenco, e aí botaram os atores americanos para fazer esse sotaque mal feito, sei lá. Eu sei que tem algumas polêmicas extra-filme, ou mais ou menos dentro do filme, né, que estão relacionadas a essa mudança de perspectiva. Eu não tô dizendo que foi sem motivo. A questão que me interessa aqui não é essa. A questão que me interessa aqui, dá pra pegar de fundo a música? Minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última astronave, Eva. Tá tocando essa porra exatamente agora, não sei se dá pra ouvir aí. A questão é que eu acho que é muito artificial essa mudança de discurso acerca de Emília Pérez. Só que tem algumas nuances aí. E eu sei, eu tô falando muito de Emília Pérez e, como eu disse, você vai ter que esperar até o final pra saber como é que isso de alguma forma vai chegar no mundo dos animes ou não. E vai chegar em Bleach de alguma forma também, pode ficar tranquilo. A questão é que Emília Pérez é um filme extremamente politizado, isso é meio óbvio. Já era de se imaginar que a direita não ia gostar de Emília Pérez só lendo a sinopse, porque conta a história de um traficante que fez transição de gênero, não sei o que. Aparentemente é baseado até em história real. E é óbvio que a direita vai ver isso e vai dizer, bom, esse filme aí é mais uma lacração, não sei o que, enfim. Já era dado que a direita não ia gostar do filme e ela realmente não gostou. Que ela já ia entrar pra dizer que era ruim, essa coisa toda. Esse filme começou a cair em desgraça perante a esquerda por causa dessas outras polêmicas que eu contei, que aconteceram principalmente esse ano, ou que ganharam força esse ano. Então a esquerda também não abraçou, né? A chamada esquerda identitária, que era o público para o qual esse filme estava acenando, também não abraçou. E as pessoas que são que ligam menos para essa questão de política, também não abraçou, porque o filme é claramente um filme político. É um filme que não faz questão nenhuma de dizer assim, não, eu só tô querendo dar um entretenimento legal. Não, ele tem uma mensagem, ele tem toda uma coisa direcionada para a política. Então não ia cair no gosto da direita de todo jeito, não ia cair no gosto do cidadão comum, vamos dizer assim, de todo jeito, e era um filme que estava acenando para a esquerda e se desgraçou perante a esquerda. Então, Emília Pérez conseguiu uma coisa que hoje em dia parece impossível, que é ser uma unanimidade, é fazer toda a sociedade, entre aspas, né, toda a sociedade que se importa com esse tema, chegar a um consenso, e o consenso é de que o filme é horrível. Mas eu acho muito estranho esse consenso de que o filme é horrível, considerando que no ano passado ele era considerado muito bom por muita gente. E aí é que entra a parada. Alguém pode tentar descrever isso que eu vou tentar explicar aqui como efeito manada. É o efeito manada. A partir de certo momento virou moda falar mal do filme e todo mundo tá indo e tá seguindo nesse caminho. Sim, eu admito que o que eu vou tentar trazer aqui tem semelhanças com o efeito manada, mas eu acho que não se confunde com o efeito manada pelo seguinte. Geralmente o efeito manada, ele vai muito do calor do momento. No calor do momento, no clima ali que é criado acerca de uma determinada situação, as pessoas vão lá e agem como todo mundo tá agindo, mas depois elas vão lá e repensam e dizem, porra, por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa maneira? Não faz sentido essa porra. Por exemplo, vamos citar um exemplo dos nossos dias aí, da nossa sociedade online, que tem muito a ver com o efeito manada, que é o cancelamento. 99% dos cancelamentos, os que dão certo, se baseiam em efeito manada. Na hora que o bicho tá pegando, a maioria das pessoas, o cidadão comum,
comum, o usuário comum do Twitter que seja, não tem a sobriedade de refletir se aquele cancelamento é justo, de se aquele cancelamento é proporcional, não. Todo mundo tá metendo o pau no cara e você tem que meter o pau no cara também. Você vai lá e mete o pau no cara. Você vai lá e fala, ó, meu amigo, o cara é isso, o cara é aquilo, não pode, tem que ser demitido, tem que perder isso, tem que perder aquilo, tem que perder o perfil, enfim. Passado uma semana, 2 ou até um mês que seja, quando a temperatura baixou, muitas das pessoas que participaram do cancelamento, olha, dizem assim, não, acho que a gente exagerou um pouquinho, né? Acho que a gente passou um pouquinho do ponto, acho que ele não merecia isso e tal. O discurso muda inteiramente. Por quê? Porque a percepção das pessoas de que aquilo é inaceitável, é um pandemônio, peguem tochas e garfos né, pra matar o cara e tal, matar o cara metaforicamente, claro, depende muito do clima do momento. Então, quando tá no clima quente, dificilmente alguém vai ter a capacidade, e os que tiverem a capacidade dificilmente vão ter a coragem de falar contra a massa, de parar e falar, não, peraí, calma lá um pouquinho, não é bem assim não, estão sendo injustos, estão falando merda, enfim. Porque aí a pessoa que fizer isso vai entrar no cancelamento junto, né? Se for uma figura pública e for tentar defender o cara que tá sendo cancelado, vai entrar junto no cancelamento. Passar pano, o cacete. Mas depois de um mês, é tranquilo defender o cara, porque as pessoas já vão estar numa vibe de, não, beleza, realmente talvez a gente tenha passado do ponto, não sei o que e tal. Só que esse caso aqui de Emília Pérez, eu não acho que isso vai acontecer. Se Emília Pérez ganhar o Oscar, e eu não sei se vai ganhar, porque essa polêmica toda talvez influencie até os votantes do Oscar, porque Emília Pérez era a favorita, até um tempo atrás Emília Pérez era a grande favorita para ganhar esse Oscar de melhor filme, talvez não seja mais, por causa dessas polêmicas todas, mas se ganhar, eu acho que vai acontecer com Emília Pérez o que aconteceu com Crash, que é o vencedor de 2005. Na época, esse filme ganhou, em cima de outros filmes que as pessoas achavam que mereciam mais, Brokeback Mountain principalmente, e foi tratado como um absurdo Crash ganhar. Meu Deus do céu, não é possível que esse filme tenha ganhado e tal. E hoje, 20 anos depois, as pessoas ainda tratam como um absurdo que Crash tenha ganhado. Então não foi uma coisa de calor do momento. As pessoas realmente odeiam Crash. As pessoas acham que Crash é um filme ruim mesmo e que ganhou sem merecer ganhar, e é isso. É diferente, por exemplo, de um Green Book da vida, que a maioria das pessoas acha que Green Book também não mereceu ganhar ali em 2018, mas a verdade é que hoje em dia as pessoas falam muito pouco de Green Book. As pessoas não odeiam o Green Book, as pessoas meio que ignoram o Green Book. Elas acham que não merecia ganhar, mas é isso também, segue o baile, né? O Coda, que também em 2020, ou foi 2020, 2021. Esses filmes vão sendo esquecidos pelo tempo, inclusive pouco tempo, que aliás eu acho injusto pra caralho, tá? Eu acho o Green Book um puta filme, mas isso é assunto pra um canal de cinema, o canal 2 aí, se algum dia eu abrir. Mas eu não acho que isso vai acontecer com a Emília Pérez. Eu acho que a Emília Pérez não vai ser esquecido e as pessoas não vão começar a pegar leve com a Emília Pérez se ganhar o Oscar. Eu acho que a Emília Pérez vai passar pra história como o pior filme a vencer o Oscar na história. Eu acho que isso vai acontecer, pelo menos na história moderna, né, da premiação. Então eu não coloco isso como efeito manada. Esse fenômeno dessa virada de discurso eu não coloco como efeito manada, porque eu acho que não tem muito a ver com o calor do momento mais. O que eu acho que acontece, e isso aí agora nós vamos entrar no tema, é o seguinte, e eu vou expressar essa doutrina, vamos dizer assim, esse take, que dificilmente é um take original, dificilmente é uma coisa que nunca foi dita, como uma pessoa que sempre relutou muito em acreditar nesse tipo de coisa. Porque... Bom, enfim, aí já entraria em uma conversa muito pseudotécnica de filosofia e também já tá demorando demais pra dizer qual é a parada, né? Basicamente é o seguinte, o que eu quero dizer é, a ideia que eu quero defender aqui pode ser resumida na seguinte frase: o discurso molda a realidade. É uma coisa que eu venho percebendo, e aí nós estamos usando Emília Pérez porque foi a gota d'água, vamos dizer assim, pra eu começar a pensar nessas coisas, mas eu já vinha percebendo que isso afeta o modo como nós pensamos tudo. Como nós pensamos política, como nós pensamos sociedade, enfim. O que eu acho que aconteceu com a Emília Pérez foi o seguinte: a partir do momento que as pessoas começaram a bater muito, né, principalmente as pessoas de esquerda, e aí Emília Pérez virou um filme desterrado, um filme que ninguém quer assumir, ninguém quer abraçar, Emília Pérez foi colocado numa caixinha de filme odioso, filme detestável. E a partir do momento que esse filme se encontra na caixinha de filme detestável, as pessoas que vão assistir ao filme já sabendo que ele está dentro dessa caixa, tendem a reproduzir aquilo que elas já acham que o filme é de antemão. Só que a parada é o seguinte, eu não acho que elas estejam fazendo isso de malícia. Eu não acho que a ideia das pessoas é assim, não, eu gostei de Emília Pérez, mas eu vou na internet dizer que é ruim porque tá todo mundo dizendo que é ruim. Eu não acho que é isso. Porque se fosse isso, não tinha interesse nenhum, eu não tava nem fazendo esse vídeo. O que eu acho é que, como eu tô falando, o discurso molda a realidade é o seguinte, o discurso molda a percepção da realidade que as pessoas têm. Então, o fato da pessoa saber que Emília Pérez é, entre aspas, um filme ruim, ou é considerado um filme ruim por todo mundo, faz com que a percepção dela já esteja viciada desde o início. Ela já vai entrar sem saber, ela acha que ela tá dando uma opinião própria sobre Emília Pérez, ela acha que ela realmente achou o filme ruim, mas em um universo paralelo, onde ela fosse assistir Emília Pérez sem saber que é considerado um filme universalmente ruim, ela talvez até gostasse.
porque era o que estava acontecendo no ano passado. É isso que eu quero chamar a atenção. No ano passado, ninguém tratava Emília Pérez como um lixo. Ninguém. Podia ser que alguns achassem excepcional, outros achassem legalzinho, outros achassem um filme ok, mas você não via, claro, quando eu digo ninguém assim, eu tô exagerando, né? Sempre tem alguém pra dizer que algum filme é ruim, algum livro, enfim, isso é normal. Mas era muito pouca gente. Esse não era o discurso dominante de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E agora, de repente, começa a sair da toca um monte de gente falando que é a porcaria, que nunca prestou e tal. Por quê? Eu não acho que essas pessoas tenham conscientemente mudado sua opinião para se amoldar ao discurso dominante. Eu acho, na verdade, que as pessoas que assistem ao filme Emília Pérez depois de saber que ele já foi colocado numa certa caixa, sem perceber, tendem a moldar a sua interpretação, a sua percepção daquele objeto para confirmar a pré-compreensão que elas já tinham, que é a pré-compreensão de que é um filme ruim porque tá todo mundo dizendo que é ruim. E é essa parte que me preocupa um pouco, que eu sempre relutei. Eu sempre relutei nessa coisa de dizer, discurso molda a realidade. Não, pô, a pessoa, óbvio, você é influenciado pelo seu meio, você é influenciado pelo que você ouve, pelo que você lê, pelo que você assiste, enfim, você é influenciado, é óbvio. Nenhum ser humano existe isolado das suas circunstâncias. Mas uma coisa é você ser influenciado, agora você querer me dizer que o discurso circundante vai moldar o modo como você percebe as coisas, eu sempre achei muita viagem e eu nunca gostei muito desse discurso porque eu acho que ele tira muita autonomia do indivíduo, né? Mas tudo bem, um discurso pode ser verdadeiro e não ser desejável, né? Muitas verdades que tem aí no mundo são verdades que a gente não gostaria que fossem verdades. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas eu também nunca achei muito plausível essa tese, entendeu? Eu não vi ela acontecendo. Eu não conseguia perceber como é que é a realidade de uma pessoa, o seu contato com as coisas vai ser completamente moldado pelo discurso das coisas. Mas eu tô começando a ver isso. A era da internet tá trazendo isso. Porque antigamente o discurso a que nós estávamos sujeitos eram poucos discursos, né? Era o discurso das pessoas que estavam ao nosso redor, as pessoas da nossa convivência e o discurso da televisão e do rádio. Era isso, a gente tinha esses discursos aí. Com a internet, hoje a gente vive bombardeado de infinitos discursos sobre todos os temas possíveis. Se você der uma hora no Twitter, passar uma hora no Twitter por dia, você vai diariamente ter mais discursos, né? Você vai estar vulnerável a uma quantidade maior de discursos sobre várias coisas do que você estaria em uma semana na era pré-internet. Então esse bombardeio do discurso molda a realidade, a percepção da realidade de muitas pessoas. E aí eu quero deixar clara a seguinte distinção: moldar e influenciar, né? A gente já estava falando disso agora um pouco. Influenciar é normal e muitas vezes é até salutar. Por exemplo, trazendo para a nossa realidade de interpretação de arte, né? Eu vejo muita gente que fala o seguinte, outros criadores que falam o seguinte: não, quando eu vou falar de um livro, quando eu vou falar de um filme ou de um anime que seja, eu não gosto de ver a opinião das outras pessoas porque eu não quero ser influenciado. Beleza, eu respeito, cada um tem sua vibe, cada um tem um approach diferente com relação à arte. Mas eu nunca entendi isso porque eu acho que a influência pode enriquecer a sua própria perspectiva. Eu já falei isso num vídeo aqui. A melhor função da crítica para mim de arte é enriquecer a experiência do outro. É você argumentar, né, você trazer uma visão própria daquela obra e argumentar em favor dessa visão, de maneira que a pessoa que assistiu aquilo e não teve a experiência da mesma forma possa ter outra perspectiva e até mesmo, às vezes, incluir essa perspectiva como sendo dela ou partes, né, dessa perspectiva como sendo dela e enriquecer a visão que ela tem daquele filme ou daquele livro. Eu acho que o que a crítica tem de melhor é isso. Então eu nunca entendi muito, eu respeito, mas eu nunca entendi muito essa ideia de não quero ver para não influenciar a minha opinião. Então eu tô falando de exemplos nos quais a influência pode ser positiva. A crítica, a boa crítica, é um exemplo no qual a influência pode ser positiva. Ela enriquece a sua perspectiva sobre as coisas. Agora, você ser moldado completamente não pode ser. Salutar nunca. Porque isso significa que a sua visão não é sua. A sua visão é completamente tirada de outra pessoa e você só tá copiando, só tá sendo um papagaio daquela visão que é de outro. Eu não acho que isso seja inevitável, tá? Eu acho que a influência é inevitável. Você não pode se livrar de todas as influências que existem. Não tem como. Nós somos pessoas no mundo, enquanto pessoas no mundo, todos os nossos comportamentos são influenciados por tudo que a gente viveu. Uma coisa óbvia isso. Agora, você pode evitar de ser moldado. Você pode evitar de fazer com que o discurso circundante acerca de uma coisa determine completamente a sua opinião sobre aquela coisa. E eu acho que o primeiro passo é estar consciente disso. Porque, como eu disse, eu acho que as pessoas que fazem isso, elas não percebem que isso está acontecendo, entendeu? Elas acham que elas estão dando a opinião delas sobre Emília Pérez, por exemplo, quando na verdade elas não estão. E é essa parte que é assustadora. É a parte de saber que você talvez esteja sendo completamente condicionado a ter as opiniões que você tem sem perceber isso.
E isso, todo mundo pode estar sujeito a isso, né? Eu tô falando aqui, eu posso estar sujeito a isso em relação a muitos aspectos da minha vida. Mas o simples fato de eu estar consciente dessa possibilidade já vai me dar ferramentas intelectuais para que eu saiba evitar isso também, para que eu pelo menos consiga fazer essa autocrítica, essa autoavaliação e perguntar se eu não estou cometendo esse mesmo erro. O problema é quando você não está nem mesmo consciente disso. Então, influenciar é uma coisa, ser moldado é outra coisa, e é contra isso que eu estou falando aqui. E eu, como eu disse, isso para mim, eu estou começando a perceber que a opinião política de muita gente é isso, a opinião acerca de coisas da sociedade é isso, essa história da bolha social que tanto se fala na época da rede social, né, tem a ver com isso também, porque a pessoa que está dentro de uma bolha, a percepção dela das coisas começa a mudar, porque ela está tão acostumada com certo tipo de discurso, que não é que ela muda o discurso dela para se amoldar àquela bolha, é o contrário, é pior do que isso. O fato dela estar sendo bombardeada por aquele discurso fazer com que ela mude completamente a perspectiva que ela tem das coisas mesmo. E isso não é racional. Isso passa ao largo da razão. Não é que o cara avaliou e percebeu que aquela é a visão de mundo correta, então agora eu vejo as coisas. Não, não é assim. Não é assim. Muda a percepção dela das coisas. É pré-intelectual isso. E quando a gente fala de arte, isso tem muito a ver com o que o Gadamer, que é um filósofo da hermenêutica, né, um filósofo da interpretação, fala sobre o ato de interpretar. Porque tudo que nós fazemos enquanto seres humanos racionais envolve interpretação. Não é só arte, tudo. A ciência depende de interpretação, a nossa vida em sociedade depende de interpretação, nós interpretamos eventos históricos, nós interpretamos fatos da vida presente, nós interpretamos tudo, né? E o que ele diz é, não existe nenhuma interpretação sem pré-compreensão. Toda interpretação parte de uma pré-compreensão que é condição sine qua non, é condição sem a qual não pode haver interpretação nenhuma. Pode ser até que depois que você encare o fenômeno, a sua interpretação modifique aquilo que você tinha como pré-compreensão, pode ser, mas uma interpretação que não tenha nenhuma pré-compreensão, que não parta de uma pré-compreensão, não existe. Por exemplo, vamos trazer para a história da arte de novo, e um exemplo muito popular, né? A pessoa que diz assim, eu quero assistir esse filme aqui sem ler nada, sem ouvir nada sobre, porque eu quero chegar lá sem saber de nada. Essa pessoa ela tá cometendo um engano, porque ela não sabe nada da história do filme. Ela não viu o trailer, ela não leu sinopse, ela não viu comentários de outras pessoas, ela não tomou spoiler. Mas isso não quer dizer que ela não saiba nada. Em primeiro lugar, ela sabe que é um filme. Não é qualquer coisa no mundo, é um filme. É um objeto determinado e isso por si só já faz com que ela enquadre esse filme no horizonte de possibilidades, esse objeto no horizonte de possibilidades, que tem a ver com o que ela entende que é um filme. O que é que essa pessoa acha que é um filme? Quais as experiências que essa pessoa tem com o objeto filme ao longo de sua vida? Segundo, ela vai saber que, por exemplo, é um filme americano. Então ela já vai saber que a tradição americana de cinema tem tais ou quais características e ela já vai enquadrar esse objeto também dentro dessa perspectiva. Aí ela vai saber que é um filme americano de terror. Então ela sabe que o fato do filme ser de terror também já gera outras expectativas e tal. Tanto é que muita gente vê a pessoa dizendo assim, esse filme me surpreendeu muito, porque ele é um filme americano, mas ele não é o típico filme americano, ele é assado, ou seja, o que é que ela tá falando aqui? O fato de você saber que um filme é, por exemplo, americano, inconscientemente, na maioria das vezes, já gera uma série de expectativas, porque você já tem um conceito do que é um filme americano típico, e isso vai influenciar a sua interpretação, necessariamente. Então o ponto é, nenhuma interpretação vai partir sem que você tenha uma pré-compreensão daquele objeto, porque o simples fato de você saber que é um filme, por exemplo, já faz parte da pré-compreensão. Então, a pessoa que acha que não lê, não saber nada da história, ela tá indo, entre aspas, pura para encarar aquela obra, ela tá se enganando. Ela está evitando receber informações de um aspecto do filme, mas ir pura, ela não tá indo e ninguém nunca vai. Tudo bem. Qual é a questão aqui? A questão é que, como eu disse, a pré-compreensão ela não determina qual vai ser a sua interpretação. Pode ser que a sua interpretação confirme os elementos da sua pré-compreensão, então você vai lá ver um filme de terror americano e você percebe que ele é exatamente o que você esperava que ele fosse, como filme de terror americano. Então ele é esteticamente a mesma coisa, enquanto linguagem de cinema ele é a mesma coisa, enquanto roteiro ele é a mesma coisa, então vocês, beleza, é o de sempre. Eu tava esperando isso e é isso foi isso que eu recebi. Mas pode ser que seja negado, pode ser que você chegue lá, por exemplo, como se fala no filme A Bruxa, do Robert Eggers, muita gente diz, é um filme de terror, mas ele não é como os filmes de terror normais, ou seja, eu fui esperando que ele fosse fazer certa coisa e ele não fez, e alguns colocaram isso como ponto positivo, outros como negativo, mas o fato é possível, é intelectualmente possível que a sua interpretação não confirme a sua pré-compreensão, então nós não estamos num antolho, nós não estamos no cabresto quando a gente tem uma pré-compreensão das coisas, nós
temos autonomia intelectual suficiente para entender quais são os elementos da nossa pré-compreensão e para fazer com que a nossa interpretação daquela obra possa, inclusive, confrontar os elementos da nossa pré-compreensão. Só que, quando acontece esse fenômeno que eu estou tentando explicar aqui, que eu estou usando Emília Pérez como exemplo, é como se a nossa pré-compreensão não fosse exatamente uma pré-compreensão, ela já fosse uma compreensão completa, só que antes da gente ver o filme. Então o cara já tem a opinião dele formada, mas ele não sabe disso. E aí quando ele assistir ao filme, ele vai confirmar a opinião que ele já tinha formado, mas que ele não sabia, e agora ele vai passar essa opinião como se fosse uma opinião própria. Entendeu o que eu tô dizendo? É essa parte que a gente tem que evitar. E aí é que entra nos elementos do nosso canal aqui. Porque nós aqui falamos de arte, nós fazemos crítica. Eu não tenho problema nenhum em dizer que eu faço crítica, porque tem gente que, é pretencioso. Não, não é pretencioso. Crítica é uma atividade, é um tipo de atividade. Assim como ser pedreiro é uma atividade, ser crítico é uma atividade. E se eu tô exercendo atividade, eu tô fazendo crítica. Então não tem problema nenhum com isso. E um dos elementos da crítica é a interpretação. Inclusive eu tô devendo esse vídeo, né? Quase ninguém cobra esse vídeo, mas eu tô devendo, que eu ia fazer 3 partes, né? 3 vídeos para explicar qual é o meu, entre aspas, método, como é que eu encaro a arte de modo geral e como é que vocês deviam entender o que eu faço aqui no canal. Inclusive, a primeira parte dessa série foi reagida recentemente pelo Danael Fernandes, né? Muito me surpreendeu. Então, aquele salve lá pro Danael Fernandes, que é um criador de conteúdo que eu gosto, eu respeito. Tava fazendo um react aí, muito me honra. E eu tenho que fazer a terceira parte, que é sobre interpretação. Então, esse vídeo aqui, cronologicamente, eu deveria vir só depois da terceira parte, porque na terceira parte eu ia falar o que é que eu acho da interpretação de arte de um modo geral. E nesse vídeo de hoje, que viria depois, eu ia falar sobre alguns problemas que podem atrapalhar a sua interpretação da arte. Mas, como eu tô pensando nisso por agora, eu achei por bem soltar logo agora esse vídeo. Então, como nós aqui fazemos crítica e como nós analisamos obras, e vocês também que estão aqui assistindo analisam obras e analisam o próprio vídeo, e isso também é uma atividade de crítica, só que não de crítica de arte, mas sim de crítica da crítica, então essa é uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente. A gente tem que ficar consciente de que o discurso circundante acerca de uma obra de arte, aqui nesse caso, de um mangá, de um anime, se a gente não tomar cuidado, ele pode moldar completamente a nossa opinião e a gente só papaguear. A gente não perceber que a nossa percepção daquele objeto já foi completamente determinada de fora, não influenciada, determinada de fora, e que a nossa suposta opinião não é nossa opinião. A nossa opinião é só a repetição daquilo que a gente já estava esperando encontrar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com isso quando a gente avalia arte, quando a gente avalia vídeos, quando a gente avalia a vida, quando a gente forma a nossa visão de mundo. Porque eu tô vendo muita gente hoje em dia na internet que forma a sua visão de mundo com base no discurso já, então é moldado pelo discurso, e aí entra na tal da dissonância cognitiva, né? É muito fácil você entrar na dissonância cognitiva quando a sua própria percepção já foi distorcida pelo discurso no qual você acredita. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu, nesse canal, modéstia à parte, acho que de um modo geral eu não caio nesse problema, tá? Porque um dos elogios que eu mais recebo aqui, e que é um dos elogios que muito me honra, diga-se de passagem, é quando a pessoa diz assim, porra, tu falou de Naruto de um jeito que eu nunca vi. Você falou de Bleach de um jeito que eu nunca vi. Você falou de Dragon Ball de um jeito que eu nunca vi. Não quer dizer que eu estou inventando essas coisas, que tipo, nossa, ele é um gênio supremo que pensa coisas que a humanidade nunca pensou. Não é isso. É porque autenticidade e originalidade é você pegar tudo que você aprendeu e que são influências conscientes, e aí novamente a gente entra no aspecto de que a influência pode ser positiva, e você trabalha aquilo da sua forma. A autenticidade ou a originalidade não é você inventar coisas do zero. É você pegar as coisas que lhe influenciam e aí você tem um processo ativo na construção de como essas influências vão operar para criar a sua própria visão acerca das coisas. Evidentemente, sempre vai ter influência subconsciente, sempre vai ter influências que a gente não percebe. A gente não tem como ser completamente transparente a nós mesmos, não é possível isso. Mas é possível também não ser completamente opaco, e esse é o ponto aqui. O cara que tem a visão dele moldada de fora, ele está sendo completamente opaco a si mesmo. Ele não está tendo uma opinião dele, ele não está tendo uma voz própria, ele não está encontrando a voz própria dele, ele está só repetindo o que outras vozes estão dizendo sobre aquelas coisas. E ele não percebe isso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque esse é um problema que pode prejudicar muito a nossa interpretação e o nosso potencial criativo mesmo, porque a interpretação envolve, de certa forma, uma criação. Você está construindo uma leitura acerca daquela obra. Só que se você vai só repetir o que já estão dizendo, você não está construindo nada. Você não está fazendo um trabalho intelectual, ou seja, você não está trabalhando o seu intelecto, você não está construindo nada em relação àquela obra. Você está assimilando aquela obra pela lente de outras pessoas completamente. Então, tomemos cuidado com isso daí, né? Inclusive, eu não quero que eu molde vocês, tá?
que eu seja uma influência positiva na leitura que vocês têm sobre as coisas, é legal. E é um dos motivos pelos quais eu tô fazendo esse canal aqui, né? É fazer crítica sobre obras e possivelmente influenciar de forma positiva o modo como vocês leem essas obras, mas nunca determinar. Eu não quero que o meu discurso seja o discurso que vai substituir a opinião de vocês, ou que vai moldar a percepção de vocês sobre as coisas. Eu não quero isso. Eu quero um público de pessoas autônomas e autênticas. E para ser autônomo e ser autêntico, você tem que achar sua própria voz. E para achar sua própria voz, você não pode ser escravo da voz de outro. Você tem que assimilar a voz do outro e trabalhar todas as vozes que você conseguir pegar, vamos dizer assim, que você conseguir perceber conscientemente e formar a sua própria visão, da sua maneira. Aceitando algumas visões, rejeitando outras, aceitando algumas parcialmente e tal. E aí você forma a sua leitura que é só sua. Esse é o tipo de público que eu quero cultivar aqui, né? E aí, para não dizer que não tem nada a ver com Bleach, quando é que Bleach entra nessa história? Porque eu acho que no mundo dos animes, Bleach foi o exemplo mais claro de Emilia Pérez. Só que Bleach está sendo Emilia Pérez ao contrário. Porque até bem pouco tempo atrás, era convenção dizer que o final de Bleach era um lixo. O final de Bleach é uma porcaria, o arco Quincy é uma vergonha. E eu também sou muito confortável pra dizer isso, porque vocês sabem que eu não odeio o arco Quincy, né? Eu acho o arco da Guerra Quincy até legal. Então, Bleach é uma bosta, o final de Bleach é horrível. Alguns pra tentar... Era tão miserável que os caras que eram fã de Bleach tentavam salvar a reputação, dizendo que não, porque o Kubo foi obrigado a terminar, ou seja, até o fã, mas isso tem tudo a ver com o que eu tô falando. Perceba como o discurso molda tanto a realidade que até uma parcela da fanbase de Bleach aceitou que Bleach fosse colocado na caixa de final ruim e tava tentando dourar a pílula, ao invés de tentar... Não digo que você tem a obrigação de defender. Você tem que... Sua opinião é sua opinião. Se você não gosta, você não gosta. Beleza. Muita gente não tinha nem coragem de defender a parada que gostava porque o discurso já tava dado. Então o cara também já via o final de Bleach como uma merda e tava tentando explicar por que era uma merda. Não, é uma merda porque o Kubo ficou não sei o quê, porque o Kubo foi obrigado a não sei das quantas. Tamanha era a prisão na qual o discurso sobre Bleach, sobre o final de Bleach, tinha encalacrado essa obra, né? E agora é o contrário. Agora está cada vez mais cool dizer que Bleach é legal e que o final de Bleach é legal. Muito inspirado por essa adaptação de anime aí, né? Que tá saindo, não assisti ainda, vocês me pedem toda hora, mas que aparentemente tem uma qualidade muito alta de animação, de direção, e que tá fazendo um trabalho muito legal, inclusive em mudar o discurso dominante acerca de Bleach. Então agora, tem gente que fala mal de Bleach, mas tem muita gente que defende, tem muita gente... Agora o discurso dominante de Bleach é que não, Bleach sempre foi mal compreendido, Bleach sempre foi não sei o que é um discurso que eu também não concordo 100% não, acho que tá caindo pro outro lado já. Mas o ponto não é esse, o ponto é que Bleach meio que mostra uma evidência anedótica dessa teoria que eu tô falando. Porque quando o discurso dominante era de que era uma merda, todo mundo tratava como uma merda. Agora que o discurso dominante é de que é subestimado, muita gente, a maioria tá tratando como subestimado, mas a obra não mudou, porra. O arco Quincy no mangá é o mesmo. É exatamente a mesma coisa. Nenhuma vírgula foi trocada ali. Só que a questão não é a obra. A questão é a interpretação que as pessoas fazem da obra. Que muitas vezes é completamente determinada pelo discurso dominante. E o discurso dominante era um e agora ele é outro. E aí a opinião vai mudando, né? Então Bleach passou de ser uma obra que tinha um final horroroso. E aliás, na internet brasileira era até uma chacota. Bleach como um todo. Não só o final. Bleach como um todo até 2016, 17, 18, sei lá. Era uma puta de uma chacota. E agora não é mais. Agora não é mais. Agora é uma obra defendida por muitos, respeitada por outros tantos, e aí você começa a ver até um pessoal que começa a brigar por causa de Bleach. Aí é normal também, né? Toda fã não tem isso, não é só a de Bleach. Mas antes você via muito pouco disso, porque estava preso no discurso. Bleach estava dentro de uma caixa, e as pessoas reafirmavam o status de Bleach dentro dessa caixa e não ousavam tirar ele dali, porque a percepção delas mesma, eu insisto nesse ponto, não é que as pessoas gostavam e tinham vergonha de defender, é que o discurso dominante fazia com que as pessoas vissem Bleach de uma determinada forma, porque elas já estavam esperando ver Bleach de uma determinada forma. E agora não. Agora, como apareceu um evento de fora, né, que é a nova adaptação do final de Bleach, ou melhor, a adaptação em anime do final de Bleach, que não tinha, e essa coisa é muito boa, aí as narrativas estão sendo reavaliadas, porque Bleach saiu daquela caixa e foi agora para outra caixa, a caixa do anime que sempre que foi subestimado, que foi desprezado, foi humilhado por muito tempo, enfim. Eu acho que era isso que eu queria dizer, é isso que eu queria refletir, diz respeito à nossa atividade aqui, que é a atividade de interpretar obras, então é uma coisa que eu tenho que estar sempre prestando atenção para eu não cair nisso, e agora eu tô dizendo para vocês também não caírem, porque é uma coisa que é um obstáculo à justa interpretação de uma obra, não é? Qualquer que seja essa obra. Então tomemos cuidado aí. Eu ainda vou assistir Emilia Pérez e eu tenho certeza que eu não vou odiar tanto quanto as pessoas estão dizendo aí. Pode ser até que eu não goste do filme, pode ser que eu diga, não, esse filme aqui não merecia nem ser indicado pro Oscar, por exemplo. Ou não merecia 13 indicações. Mas dificilmente Emilia Pérez vai ser essa porcaria toda que estão falando. Porque o problema é que alguns estão indo nessa por moda, porque a internet também se move muito por moda, e outros estão indo nessa porque eles estão sendo, entre muitíssimas aspas, doutrinados, sem nem perceber. Não sejamos desse jeito, meus amigos. Beleza?
Então, nesse canal aqui eu tento fazer minhas interpretações autênticas acerca das coisas, que não necessariamente é a interpretação 100% original, porque não existe isso, mas autênticas interpretações minhas acerca das coisas. E eu acho que no fundo é meio que por isso que vocês gostam desse canal também, né? Muito obrigado por terem escutado essa viagem que falou sobre muita coisa e praticamente nada dessas coisas era sobre anime. Tem alguns malucos aí que dizem que não, eu gostaria de ouvir você falar sobre qualquer coisa, pode falar de qualquer coisa que eu tô aqui pra ouvir. Bom, eu não sei muito disso não, acho que tomem cuidado com o que vocês desejam, né? Não deem asa à cobra, tá? Mas eu agradeço por terem ficado até aqui. Bom, não sei qual vai ser o próximo vídeo, talvez seja o Hunter x Hunter, talvez seja Boku no Hero, não sei não, mas vai sair em breve. Muito obrigado e tchau, tchau.